tia Elis voltou para mais uma história a contar. Mas antes dela começar, eu quero fazer um pedido especial. Inscrevam-se no canal, acione o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E ao final da história, se você gostar, deixe seu like. Combinado? Hoje a tia Elis vai contar uma história de forma adaptada do livro Quando Eu Sinto Medo, de James Smith, que faz parte da coleção Sentimentos e Emoções, onde ele retrata sobre várias questões relacionadas aos sentimentos e como a gente pode lidar com eles e também ajudar as pessoas que a gente ama. Esse personagemzinho vai participar junto com a gente da história. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vem comigo? Esse é Rodolfo, um menino alegre e inteligente que gosta de explorar todos os ambientes. Certa vez, ele estava no seu quarto brincando, quando de repente olhou para cima e avistou lá no alto, numa prateleira, um carrinho que ele nunca tinha visto, um carrinho diferente, e quis pegá-lo. A mãe do Rodolfo estava na cozinha preparando um delicioso almoço, quando de repente escutou uns gritos vindo lá do quarto e foi correndo ver o que estava acontecendo. Chegando lá, encontrou Rodolfo com os braços para o alto, em cima de uma escada, com uma cara de assustado e morrendo de medo de cair. Ele estava com tanto medo que se tremia todo. A mãe pegou ele com cuidado e o colocou no chão. E ele foi ficando acanhado, foi ficando entristecido, porque ele sabia que tinha feito algo errado. E até pediu para a mamãe não contar aquela situação para o papai, com medo dele brigar ou ficar sorrindo da situação. A mamãe do Rodolfo disse que ele não precisava sentir tanta vergonha e ficar entristecido daquele jeito, porque medo era uma coisa normal. Todo mundo sente medo, isso não é nenhum segredo, disse ela ao Rodolfo. Mas mesmo assim, ele ficou lá na dele, não queria conversar muito. Ela se aproximou e perguntou sobre outras situações que causavam medo nele. E ele foi se soltando um pouquinho. Sabe, mamãe, eu tenho medo do cachorro do vizinho que fica latindo pra mim e tentando me morder. Eu fico muito medo do cachorro, que é um pitbull. Tenho também medo do fogo que a senhora falou que eu não posso mexer, porque eu posso me queimar, me machucar. Por isso eu nem chego muito perto quando a senhora está cozinhando. Eu tenho medo do fogo. Também quando a gente sai, mamãe, e vai nos lugares que tem prédios altos, muito altos, que eu fico olhando assim pra cima. E quando a gente precisa entrar desses prédios altos, que eu entro no elevador, mesmo segurando a sua mão, eu fico com muito medo. Meu coração acelera, a senhora não percebe, mas eu fico com muito medo. Também tenho medo de estar na rua e de repente vi um carro acelerado e me atropelar, mamãe. Fico com muito medo disso acontecer. À noite, quando eu vou dormir, eu fico preocupado se a senhora trancou a porta direito ou a janela, porque eu tenho medo do ladrão entrar em casa, fazer mal pra gente, roubar as nossas coisas e até os meus brinquedos, mamãe. Quando a gente vai pra pracinha e a senhora fica conversando com a vizinha, eu fico lá no parquinho brincando, mas eu nem brinco direito porque eu fico toda hora observando se a senhora está lá. Morro de medo de me perder ou da senhora ir embora e me esquecer e eu ter que passar a noite sozinho, sentado nesse banco no frio com fome. Mamãe, eu sinto medo disso tudo. Ela explicou que de certas situações era normal ter medo, mas que ele não precisava se preocupar porque ela sempre estaria perto para poder orientá-lo com relação a essas coisas.
Mas mesmo assim, ele passou o resto da tarde enfiado no seu quarto, meio entristecido, e ela foi cuidar dos seus afazeres. Quando foi mais tarde, a mãe se deparou com uma situação que ela nunca tinha visto. Perto da hora de dormir, o Rodolfo aparece embrulhado com seu cobertor, dos pés à cabeça, com o rosto coberto, agarrado no seu ursinho de pelúcia, com uma cara de assustado. Ela perguntou para ele o que estava acontecendo e a única coisa que ele respondeu é que estava sentindo muito medo. Então a mãe do Rodolfo levou ele para o quarto, colocou ele na cama e ficou um pouco lá com ele. Ele pediu para não apagar a luz porque sentia medo de ficar no escuro, coisa que ele não tinha o costume de fazer, e ela achou muito estranho e perguntou se ele tinha sonhado com algo ou se ele tinha visto algo no quarto. E aí ele começou a colocar para fora: Mamãe, quando a senhora apaga a luz e eu estou dormindo, aparece um monstro gosmento olhando pra mim, mamãe, com os olhos esbugalhados, mamãe, e ele faz uns barulhos estranhos e parece que vai me comer. Os olhos dele no escuro ficam brilhando, mamãe, brilhando com umas luzes estranhas, e eu fico muito assustado. Por isso que eu fui atrás da senhora, coberto com meu cobertor, com medo desse monstro horrível me pegar. A mamãe do Rodolfo explicou que certas coisas são frutos da imaginação e que provavelmente ele teria sonhado. E que existem também outras coisas que são frutos também da imaginação que ele não precisava ter medo. Como as bruxas das histórias infantis que a tia da escola conta, os zumbis dos filmes de ficção que o papai assiste à noite. Todos são frutos da imaginação. As histórias da vovó, que tem um homem do saco que pega as crianças na rua, também não existem, são frutos da imaginação. E de todas essas coisas, o Rodolfo não precisava ter medo. Ela ficou com ele no quarto, esperando ele adormecer, do ladinho dele, mostrando para ele que ele não precisava ter medo, até que ele dormiu. Ela apagou a luz e foi dormir também. No dia seguinte, ela foi no quarto do Rodolfo ver como que ele estava. Ele ainda continuava com essa carinha triste. E ela disse que teve uma ideia, que eles iriam construir juntos uma caixa do medo, onde ele iria representar, através de desenhos, todos os medos que ele tinha. Iam colocar juntos esses medos dentro da caixa que ela ia construir, para os medos ficarem trancados. Mas antes ela ia explicar para ele quais os tipos de medo que ele poderia colocar dentro dessa caixa. E assim ele foi fazendo, foi desenhando todos os medos que ele tinha. E ele foi ficando até com uma carinha melhor. Olha só a carinha que ele fez, depois dela ter passado uma certa segurança para ele, mostrando que de certas coisas ele não precisava ter medo e que outras coisas ele só precisava ter um pouco mais de cautela. E aí eles foram colocando os medos dentro da caixa, analisando um a um com a ajuda da mamãe. A mamãe mostrou que os medos que fazem parte do fruto da imaginação, como bruxas, os zumbis, o homem do saco, os monstros, eles iriam ficar trancados na caixa e com o tempo ele ia ver que aquilo realmente era parte da imaginação, do mundo da ficção e que não poderia fazer mal para ele. Outros medos, como o de ficar sozinho na praça, do ladrão, do carro, né, de ser atropelado pelo carro, o cachorro bravo, do fogo. Era só ter um pouco de cuidado
atenção e cautela que aquilo não poderia fazer mal. Outros medos, como de lugares altos, elevadores, pontes, ele iria perdendo com o tempo, na medida que fosse crescendo e amadurecendo. E ela explicou para ele que os únicos medos que ele ia colocar dentro da caixa do medo eram os medos que faziam parte do fruto da imaginação, do mundo da ficção. E o Rodolfo foi ficando com uma carinha mais animadinha de ter tido essa conversa com a mãe dele. Foi se sentindo mais corajoso e mais seguro, sabendo que poderia contar com a ajuda da mamãe sempre, porque ela mostrou essa segurança para ele. Ele ficou tão seguro de si, tão mais corajoso, que chegou até a pedir para a mamãe uma capa de super-herói que ela comprou logo em seguida no outro dia. Olha só o Rodolfo como ficou bonito com essa capa de super-herói, se sentindo muito corajoso. E a mamãe mostrou para o Rodolfo que com medo é assim: se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Mas se você enfrentar o medo com coragem, sabe o que acontece com o medo? O medo foge. E a mamãe passou essa segurança para o Rodolfo, que ele se sentiu tão corajoso no dia a dia, e ele voltou a ser feliz, inteligente e de explorar todo o ambiente como ele era desde o início. Quero que você seja assim como o Rodolfo, tá bom? Ah, vou contar um segredinho para vocês. No livro de James Smith, o Rodolfo não tem nome. E aí a gente fez uma enquete na escola onde eu trabalho, lá na sala de leitura Claudete Maria, e escolhemos, junto com as crianças e com os participantes, o nome do Rodolfo, que é lindo e que eu adoro. Espero que vocês tenham gostado da história e que sejam corajosos como o Rodolfo no dia a dia, e que procure alguém para conversar, desabafar sobre os medos, porque ter medo não é nem um segredo. Todo mundo tem medo, mas a gente pode enfrentar, não é verdade? Beijos da tia Elis e espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Beijo, até a próxima!